Capítulo 19. O pródigo que ficou. Cura pela palavra de Deus para a insatisfação. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 25 a 32. Mas o filho mais velho estava nos campos trabalhando. Quando ele voltava para casa, ouviu a música das danças e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. Seu irmão voltou, contou ele. E o seu pai matou o novilho gordo e preparou uma grande festa para comemorar a volta dele ao lar vivo e com saúde. O filho mais velho ficou indignado e não queria entrar. O pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele respondeu ao pai: "Estes anos todos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E durante todo esse tempo, o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para poder festejar com os meus amigos. Mas quando volta esse seu filho, depois de gastar o dinheiro do Senhor com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho gordo." "Olhe, meu filho", disse-lhe o pai, "você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Porém é justo comemorarmos, pois ele é o seu irmão. Estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi achado." A parábola do filho pródigo é a mais bonita e a mais conhecida de todas as que Jesus contou. O jovem, insatisfeito com a vida na fazenda de seu pai, sai de casa e cai no mundo. Depois de sofrer, passar fome e ser humilhado, volta e é recebido amorosamente. Essa história tem emocionado multidões de pessoas ao longo dos séculos. A palavra pródigo é sinônimo de gastador, esbanjador, dissipador, perdulário, desperdiçador. O protagonista ganhou esse título pelo fato de ter desperdiçado a comunhão e os bens de seu pai, vivendo dissolutamente em terras longínquas. Todos conhecem o pródigo que saiu, mas na parábola há também o que ficou. O filho mais velho, o que nunca deixou a casa, nunca fez nada errado, nunca transgrediu um só mandamento de seu pai. Ele também era um desperdiçador. Como seu irmão mais novo, não soube aproveitar as bênçãos e a comunhão do lar paterno. O caçula estava insatisfeito com a vida e saiu de casa. Percebeu o que havia perdido e voltou. Seu pai ficou muito feliz porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Verso 24. O mais velho, no entanto, estava insatisfeito e não fez nada. Continuou em casa, morto, perdido e frustrado. A insatisfação tem sido o traço mais marcante da vida de muitos que se abrigam na casa de Deus. Vivem sob o teto do Pai, procuram servi-lo e obedecer-lhe, mas intimamente se sentem descontentes e frustrados. Vivem a murmurar, a reclamar, a remoer os insucessos, as injustiças e os desafetos, numa disposição de alma amarga e sombria. Quando isso acontece conosco, colocamo-nos na mesma situação do pródigo que ficou. A insatisfação detectada. O problema do filho mais velho se evidencia, a princípio, por permanecer calado. Às vezes, o silêncio é profundamente revelador, e a falta de palavras fala mais alto do que a abundância delas. Quando o caçula pede a sua parte da herança e sai de casa para gastá-la, comete um sério delito segundo a cultura oriental. Além de ser um desrespeito para com seu genitor, é uma forma de dizer que deseja sua morte, pois a herança só era repartida quando o pai falecia. Os ouvintes de Jesus, nesse ponto da parábola, devem ter esperado que aquele homem desse uma boa surra no filho. Mas, em vez disso, ele satisfez o seu desejo. Todos imaginaram, então, que o filho mais velho cumpriria com seu papel, pois na cultura local caberia a ele promover a reconciliação. Teria de chamar o caçula no canto e demovê-lo da ideia. Falar carinhosamente ao pai e consolá-lo. Mas ele não fez nem uma coisa nem outra. Não fez nada. Não disse uma só palavra. O mais velho permanecer em silêncio porque ele também estava insatisfeito. Só não saía de casa por uma questão de obrigação. Ele era cumpridor da lei e dos deveres filiais.
e também por uma questão de segurança. Afinal, na casa do pai, ele tinha abundância de pão. Há um grande número de pessoas cuja relação com Deus se reduz tão somente a sentimentos de obrigação e segurança. Seguem-no por medo ou por costume. Servem-no por dever ou por interesse. O resultado é uma vida sem alegria, sem abundância, sem realizações, uma vida insatisfeita. E é claro que não é esse tipo de existência que o Senhor quer para seus filhos. Ele quer que vivamos satisfeitos. Isso não significa que não possamos querer melhorar de vida, conquistar nossos ideais, melhorar nossas relações com os outros, consertar nossos erros, realizar nossos sonhos. Satisfação não é sinônimo de acomodação. O apóstolo Paulo, por exemplo, estava sempre querendo melhorar. Irmãos, disse ele, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás estão e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, versos 13 e 14. Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo vivia satisfeito. Ele também disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Filipenses 4, versos 11 e 12. Quando a nossa insatisfação se traduz em reclamações, amargura de alma, murmurações e pessimismo, estamos declarando a Deus que Ele, afinal de contas, não é um Pai tão bom assim. Mesmo que não digamos isso com os lábios, o nosso silêncio nos denunciará, assim como aconteceu com o filho mais velho da parábola. A insatisfação revelada. Ao voltar da jornada no campo e ouvir o som das músicas, das vozes e dos gritos de júbilo, o filho achou que havia algo errado. Versos 25 e 26. O que era apenas uma suspeita, então se confirmou. O pródigo que ficou, na verdade, trabalha, mas vê com desconfiança tudo que é júbilo e festa. Assim também, aquele que serve a Deus por obrigação duvida da alegria do crente sincero, simples e profundamente abençoado. Sente-se preterido, discriminado, menos amado pelo Senhor. Como você tem se sentido? Insatisfeito, frustrado, derrotado? Como você tem se julgado? Esquecido, preterido, injustiçado? Talvez tenha andado triste, irritado e magoado, achando que Deus ama mais os outros do que a você e abençoa mais os outros do que a você. Quero que saiba de uma coisa: Deus o ama muito, 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 muito. Ele o ama tanto que deu o próprio Filho em sacrifício para que você possa ter vida em abundância na terra e vida eterna no céu. Se você fosse o único pecador sobre a face do planeta, mesmo assim, Jesus teria vindo ao mundo e morrido na cruz apenas para salvá-lo. O que você acha disso? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos capítulo 8, versos 31 e 32. O filho mais velho sentiu-se injustiçado e recusou-se a entrar em casa e participar da festa. Afinal, quem estava sendo abençoado era o outro e não ele. Mas o pai o buscou, com amor, deixou o banquete, saiu de casa, foi ao quintal, insistiu com o jovem. Veja isso no verso 28. Humilhou-se diante dele e dos convidados. Seu desejo era ganhar aquele filho, pois não o amava menos do que aquele que voltara de um país distante. A insatisfação declarada. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas,
tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Versos 29 e 30. Chegamos ao ponto da história em que o próprio filho confessa seu descontentamento. E veja bem, isso já é um progresso enorme. Há muitos que vivem insatisfeitos, mas são incapazes de admitir o fato para si mesmos, para os outros e muito menos para Deus. Pelo menos ele teve a coragem de assumir o que sentia e pensava naquele momento. Ele estava consciente da sua frustração e derramou-a irado sobre o pai, na forma de lamúrias e reclamações. E o que ele diz é profundamente revelador. Em primeiro lugar, o pródigo que ficou mostra que se vê como servo e não como filho. Há tantos anos que te sirvo, diz ele. Ele não tinha um pai. Tinha um patrão para quem trabalhava e de quem esperava em troca alguma compensação. Não havia nada de afeto, de graça, de misericórdia nessa relação. Só lei e interesse. Não é de admirar, pois, que vivesse insatisfeito e triste. Não pode haver contentamento na obrigação. Só no amor há alegria. Em segundo lugar, o filho mais velho revela que o seu conceito de alegria estava intimamente ligado à existência de bênçãos materiais. Nunca me deste um cabrito sequer, é a sua queixa. Dá a entender que se tivesse um cabrito, seria feliz. Pai e filho têm maneiras diferentes de pensar. Para o pai, matar o bezerro cevado e fazer um churrasco para toda a aldeia é uma consequência da sua alegria, uma forma de expressá-la, uma maneira de comemorar sua reconciliação com o filho perdido. Para o pródigo que ficou, o cabrito e a festa são em si o próprio motivo da alegria. É importante sabermos que Deus quer mais do que servos, Ele quer filhos. Assim disse Jesus: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. João 15, verso 15. O Pai Celestial quer filhos que possam desfrutar da sua comunhão e das suas misericórdias em amor. Frequentemente, porém, manifestamos um coração de servo e não de filho, e uma disposição de interesse e não de amor. Como o pródigo que ficou, revelamo-nos mais amigos das bênçãos de Deus do que do Deus das bênçãos. A insatisfação confrontada. O que o pai da parábola fará para ganhar esse filho revoltado? Se ele exigir, o filho entrará em casa e participará da festa, ainda que a contragosto. Afinal, ele é servo e sabe muito bem obedecer às suas ordens. Mas não é o que o pai deseja. E então, ele fala a seu filho de maneira diferente. Meu filho, demonstra amor. Em nenhum momento o pródigo que ficou chama-o de pai. É o mais moço quem faz isso. O caçula acaba se revelando mais amoroso, apesar de toda a sua rebeldia. E você? Vê Deus como um pai ou como um patrão? Um carrasco ou um juiz? Tu sempre estás comigo. Esse era um privilégio do qual o caçula abrira mão e depois se arrependera amargamente. O mais velho conservara tal privilégio, tinha o melhor pai do mundo e estava bem perto dele. Mas não percebia, não valorizava isso. Tinha todos os motivos para sentir-se feliz e satisfeito, pois o pai estava sempre com ele, mas não enxergava a preciosidade dessa presença. Também era um pródigo, estava desperdiçando a comunhão com o pai que tantos gostariam de ter. Tudo o que é meu é teu. Todas as bênçãos e bens, as casas, os campos, os animais, os empregados, a plantação, toda a herança estava à sua disposição. Não como um pagamento feito a um servo, mas como um direito do filho. Ele não matou um cabrito para alegrar-se com os amigos porque ele não quis. Se quisesse, poderia ter assado bezerros. Que trágicas e patéticas figuras nós somos. Preocupamo-nos, reclamamos de pobreza, de problemas, de privações, quando todas as bênçãos de Deus se acham ao nosso dispor. Havia um mendigo que todos os dias se assentava sobre uma pedra na entrada da cidade para esmolar.
Fez isso ao longo de toda a sua vida. Era quase uma atração turística da localidade. Diariamente, chovesse ou fizesse sol, lá estava ele, sentado no mesmo lugar, apelando para a caridade alheia a fim de sobreviver. Passados muitos anos, ele morreu. Pouco tempo depois da sua morte, a prefeitura decidiu alargar aquela estrada e, para isso, cavou e removeu a rocha sobre a qual o mendigo se sentara durante tanto tempo. E qual não foi a surpresa dos operários quando descobriram, sob a pedra, um formidável veio de ouro. Aquele pobre miserável se assentara todos aqueles anos sobre tesouros que lhe teriam proporcionado uma existência de rei. E é exatamente essa a nossa situação, quando nos regemos pela obrigação, experimentando só insatisfação e migalhas, e deixamos de gozar da vida abundante que Cristo conquistou para nós na cruz. O pai da história que Jesus contou tinha 2 filhos, um insatisfeito que se foi e um insatisfeito que ficou. Os 2 foram pródigos, pois ambos desperdiçaram a comunhão e os bens do lar paterno. Não souberam valorizar o pai, nem o que ele lhes proporcionara. Um caiu em si, arrependeu-se, reconciliou-se. Esse terminou a história com uma vestimenta nova, um anel no dedo, os pés calçados e a comunhão do pai, regozijando-se numa festa sem fim. E o outro, o que terá acontecido com ele? Jesus não relata, pois o outro somos nós, e ele deixou o final em aberto para que o escrevêssemos. O que faremos? A parábola do filho pródigo se encerra com um duplo apelo: ao amor, para que nos alegremos com o Pai e com os irmãos, e ao arrependimento, para que mortos revivamos e perdidos encontremo-nos. Deixa-nos também uma lição final. Deus se relaciona conosco pelo amor, não pela obrigação. Trata com gente, não com coisas. Opera através de relacionamentos, não de leis. O amor é a essência da vida cristã e não há outra forma de vivermos contentes e satisfeitos, a não ser amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos.